Começamos essa história acompanhando Momo, uma garota do ensino médio, discutindo com seu namorado, que insiste que ela lhe empreste dinheiro. Frustrada, Momo tenta bater nele, mas o rapaz a afasta com uma bicuda nada delicada e diz que está cansado dela. Mais tarde, ela fica devastada após terminar seu primeiro relacionamento e busca consolo com suas amigas, que questionam o que ela viu nele. Momo explica que ele é musculoso e se parece com Kenta Kakura, um ator que ela admira. Algum tempo depois, Momo está andando pelos corredores da escola, ainda chateada com o término, pensando se algum dia encontrará outro cara musculoso como seu ex. Ela então passa por uma sala de aula e vê alguns garotos zombando de um otaku, jogando bolinhas de papel em sua mesa, enquanto ele pacientemente tenta ler sua revista. Incapaz de ignorar o bullying, Momo senta-se perto do otaku, chamado Ken, e lança um olhar desafiador aos garotos. Em seguida, ela tenta puxar conversa perguntando o que ele está lendo, mas quando vê que é sobre alienígenas, ela simplesmente perde o interesse e vai embora, pois não possui qualquer interesse em pessoas que curtem esse tipo de coisa. Enquanto continua caminhando, reclamando da vida, de cansaço e de absolutamente tudo e pensando no que fazer para aliviar o estresse, ela percebe que Ken a está seguindo e quando ela pergunta o que o doidão quer, ele afirma na lata que o fato de ela ter falado com ele significa que está apaixonada por ele. Momo deixa claro que não quer ser amiga dele nem nada parecido, mas Ken insiste, dizendo que ela deve estar interessada no oculto por ter mostrado curiosidade pela revista. Momo explica que não acredita em alienígenas, mas Ken continua a conversa falando sobre fenômenos anômalos não identificados e mostra um artigo da revista que diz que o exército reconheceu oficialmente esses fenômenos e reformou a força espacial. Empolgado com o tema, o otaku continua explicando que o Japão também criou recentemente uma força de defesa aeroespacial, deixando claro que estão se preparando para uma guerra espacial. Momo tenta escapar da conversa, mas como Ken não para de falar, ela acaba descontando sua frustração nele, reclamando sobre o papo otaku dele. Imediatamente, ela se arrepende, percebendo que foi dura demais e se desculpa. Para aliviar o clima, ela diz que, embora não acredite em alienígenas, acredita em fantasmas. Ken ri de Momo por acreditar em fantasmas, o que a irrita, já que ela estava tentando ser gentil. Momo então conta a ele que sua avó é médium e pergunta se ele já presenciou um exorcismo, explicando que pessoas possuídas às vezes têm convulsões. Ken responde que existem doenças que causam convulsões, então isso não prova a existência de fantasmas. Furiosa, Momo pergunta se ele já pegou carona com um alienígena. Eles então continuam debatendo fervorosamente sobre suas crenças e as amigas de Momo os veem juntos, perguntando se ela desistiu de caras musculosos e se apaixonou por um otaku. Depois de mais algumas discussões, Momo sugere que façam uma aposta para provar quem está certo. Assim, Momo vai a um hospital abandonado à noite, que Ken diz ser conhecido como o Santuário dos Alienígenas. Os rumores apontam que se você chamar um alienígena do telhado desse local, será abduzido. Nervosa, ela conversa com Ken pelo telefone enquanto explora o hospital e pergunta se algum alienígena já fez experimentos com ele, e Ken responde que é possível, mas os abduzidos geralmente têm suas memórias apagadas. Momo o zomba por acreditar em alienígenas sem nunca ter visto um, perguntando como as coisas estão indo do lado dele. Ken diz que acabou de chegar ao local mencionado por Momo, um túnel assustador conhecido como Ponto Espiritual. Ele entra na escuridão tentando esconder seu medo, afirmando que provará que fantasmas não existem. Nisso, Ken pergunta se ela já viu um fantasma, já que fala com tanta confiança sobre eles baseando-se em coisas que leu na internet, e enquanto Momo nega e ele acha absurdo ela falar com tanta certeza sobre algo que nunca presenciou. Momo então lembra que já contou a ele que sua avó é médium e compartilha que foi criada por ela, já que não tem pais. Ela explica que sua avó a fazia realizar um ritual de boa sorte toda vez que saía de casa, o que a levou a ser zombada pelos colegas, incluindo o garoto de quem ela gostava. Momo diz que depois daquele dia ficou com raiva da avó e culpou o ritual estranho pelo fato do garoto não gostar dela, e desde então ela parou de fazer o ritual e se distanciou da avó. Mas recentemente ela percebeu que sua raiva não era por causa do garoto, mas porque ele havia zombado de sua família. Na verdade, ela adorava sua avó e seu trabalho, o que levou a fortalecer sua crença em fantasmas. Momo então pergunta por que Ken acredita em alienígenas e ele explica que, ao contrário dela, não tem uma razão específica. Afinal, você não precisa de uma para gostar de algo.
Momo concorda e comenta que Ken parece mais à vontade conversando por telefone, ao que ele responde que é mais fácil falar com ela assim. De repente, Ken percebe algo estranho no chão e, olhando à frente, vê uma velha fantasmagórica. Ele então corre em pânico, tentando se convencer de que era apenas uma velha comum. Momo, ouvindo seu pânico pelo telefone, diz a ele que o fantasma é conhecido como Vovó Turbo e que se alguém perder uma corrida contra ela, será amaldiçoado. E bem, nesse momento, o fantasma alcança Ken. A ligação então começa a falhar com interferências e Momo corre em direção à saída do hospital para ajudar o otaku. No entanto, de repente, as luzes se apagam e ela se vê cercada por alienígenas que a atacam, rasgando suas roupas. Quando acorda, Momo está amarrada e 3 alienígenas se apresentam como serpoianos do planeta Serpo. Eles dizem que são pacíficos, mas Momo questiona suas ações de atacar uma garota e destruir suas roupas. Momo tenta se soltar, e um dos serpoianos explica que sua espécie consiste apenas de machos e que eles se reproduzem por clonagem. No entanto, unidades idênticas não promovem a evolução biológica, então eles querem obter funções reprodutivas humanas, o que exige extrair seu útero para estudo. A garota entra em pânico ao ouvir as intenções dos alienígenas e tenta desesperadamente escapar. Os serpoianos então tentam acalmá-la usando telecinese para controlar suas ondas cerebrais. Momo resiste à telecinese, mas os alienígenas decidem continuar com seus planos. De repente, uma figura sinistra emerge de seu telefone e ataca um dos serpoianos. A criatura é Ken, que se desculpa com Momo por não ter aparecido antes e explica que foi amaldiçoado pela Vovó Turbo. Desesperado, ele admite que não é ele mesmo e que o fantasma assumiu o controle de seu corpo. Nesse momento, os alienígenas se transformam em suas verdadeiras formas e tentam confrontar a Vovó Turbo, que, após derrubar outro serpoiano, é arremessada contra a parede, e os alienígenas comentam que nunca viram um humano tão violento. Ken recupera o controle de seu corpo e confessa que sempre quis conhecer alienígenas porque nunca teve amigos e pensou que talvez extraterrestres pudessem ser seus amigos. No entanto, apesar de chamá-los desde a escola primária, nenhum apareceu, e os outros o ridicularizavam por isso. Mas apesar de tudo, Momo o protegeu e por essa razão, qualquer um que tente machucá-la terá que lidar com ele. Momo, desesperada por ajuda, encoraja Ken a lutar contra os alienígenas, mas ele é atingido e rapidamente começa a duvidar de sua capacidade de protegê-la, desistindo muito cedo. O serpoiano, que ainda está de pé, diz que eles não podem ser amigos de um humano tão violento quanto Ken, e além disso, sua espécie precisa mais de uma mulher humana. Ele então se concentra novamente em usar telecinese em Momo, que mais uma vez luta para resistir aos efeitos nas suas ondas cerebrais. De repente, Momo se lembra de uma antiga memória de sua avó, do dia em que se cansou dos colegas zombando dela por causa do ritual. Sua avó pediu que ela expandisse seu Ki, como sempre fazia, mas Momo se recusou, explicando que seus amigos zombavam dela todos os dias por causa disso. Sua avó insistiu que ela realizasse o ritual, explicando que quando você expande seu Ki, você não se machuca ou adoece, pois coisas ruins não podem se aproximar de você. Ela explicou que primeiro você coloca força no seu abdômen inferior e depois imagina o Ki subindo até o topo da sua cabeça. Momo tentou fazer o que sua avó pediu, mas quando se lembrou das palavras de seus colegas, ficou com raiva novamente e disse que nunca mais o faria, chegando a dizer coisas cruéis para sua avó, como que a odiava. De volta ao presente, Momo se pergunta por que está se lembrando daquele dia e se arrepende de ter falado daquela maneira com sua avó. No entanto, lembrando como expandir seu Ki, ela consegue reverter a telecinese do alienígena, deixando-o questionando se ele superestimulou suas ondas cerebrais e acidentalmente abriu seus chakras. Momo sente alegria ao perceber que sua avó realmente era uma verdadeira médium e a agradece, agora sentindo que tem forças para enfrentar garotos desprezíveis como aqueles alienígenas e seu ex. Ela então chuta o serpoiano para o céu, atingindo sua nave espacial e causando uma explosão. Decidida para escapar, ela procura por Ken, mas a Vovó Turbo, ainda controlando seu corpo, a ataca. Momo usa suas novas habilidades para de alguma forma separar os dois, deixando o fantasma furioso. Nesse momento, Ken se contorce de dor por causa da maldição, o que confunde Momo, já que ela acabara de separá-lo da Vovó Turbo. A velha explica que possuiu parte do corpo de Ken e, enquanto ela se agarrar a essa parte, a maldição permanecerá. Depois disso, o fantasma desafia os dois a voltarem ao túnel onde ela reside e desaparece.
De repente, Momo percebe que o hospital está desmoronando e usa a nave espacial alienígena para fugir com segurança com Ken. Após todo o caos, Momo conclui que deve acreditar na existência de alienígenas, já que foi abduzida por eles, enquanto o otaku admite que agora acredita em fantasmas, já que foi amaldiçoado por um, então ambos se perguntam o que fazer a seguir. Afinal, Ken perde o controle da maldição se Momo não a conter com seus novos poderes. Ela também lamenta ter perdido suas roupas, carteira e celular na confusão. Ken se pergunta o que deve fazer para quebrar a maldição. E Momo diz que provavelmente envolve dar uma boa surra na vovó Turbo, já que ela é a causa de tudo. Ken então diz que voltará ao túnel onde a vovó Turbo vive e se oferece para deixar suas roupas para Momo vestir, já que ela ainda está quase sem roupa. Ele se arrepende de tudo o que aconteceu, dizendo que foi tudo culpa dele e que não pode arrastá-la mais para esse problema. Momo lembra a ele que, sem ela, sua maldição será ativada e depois de tudo o que passaram, ela não pode deixá-lo sozinho. Ken pergunta se Momo realmente não se importa em ajudar alguém como ele, e a garota lhe entrega suas roupas para ele vestir novamente, mostrando que ela definitivamente vai com ele. Embora feliz por Momo ter concordado em ir junto, o otaku insiste que ela vista suas roupas, explicando que se sente desconfortável por estar perto dela vestida daquele jeito. Isso faz o coração de Momo disparar, pois essa é uma frase que seu ator favorito normalmente fala, o que a deixou de certa forma eufórica. Nisso ela tenta ignorar essa fraquejada e pergunta qual é o nome dele, pra tentar mudar de assunto e tals, e ele se apresenta como Ken Takakura, sim meus queridos, o mesmo nome de seu ator favorito, deixando-a completamente chocada. Momo se recusa a aceitar que ele tem o mesmo nome que seu ídolo, então ela começa a surtar e a se contorcer no chão, mas como perdeu o foco por um segundo, a vovó Turbo começa a tomar conta do corpo do rapaz, e Momo, desesperada, usa seus poderes para jogá-lo contra a parede para fazê-lo voltar ao normal. Se eles vão lidar com isso juntos, Momo avisa que ele não pode usar o nome dele perto dela, senão ela não vai conseguir se concentrar, então por enquanto ela decide continuar chamando-o de Okarun, e com isso eles começam a longa caminhada até a casa de Momo. Logo, o sol nasce e, segundo Momo, a vovó Turbo não pode sair mais por causa da luz do sol. Provavelmente, então aparentemente eles devem estar seguros nesse momento. Então Momo convida Okarun para descansar na casa da avó dela. Quando chegam, Okarun tenta passar pelo portão da frente, mas não consegue passar na energia. Então ele pega fogo e Momo é forçada a usar seus poderes para arrastá-lo para um lago próximo. Momo percebe que isso deve ter sido causado pelo talismã que sua avó colocou para afastar o mal e que provavelmente ela deveria ter avisado Okarun sobre isso, já que ele está amaldiçoado no momento, mas tudo deve ficar bem agora que ela tirou o talismã do poste. Okarun fica hesitante em entrar novamente, mas felizmente nada de ruim acontece e, exceto pelo cabelo bagunçado, Okarun está perfeitamente bem. Momo o conduz para dentro da casa e começa a chamar pela avó, mas parece que ela não está em casa agora, então Momo diz a Okarun que ele pode ir para o quarto com ela. Porém, antes que ele entre, ela quer trocar de roupa, então pede que ele feche a porta para lhe dar privacidade. Mas assim que ele faz isso, a maldição começa a agir novamente. Nisso ele invade o quarto enquanto Momo está trocando de roupa, o que a deixa envergonhada e ela o joga contra a parede novamente. É frustrante que ela não possa se afastar de Okarun, então ela diz para ele ficar ali e evitar contato visual enquanto ela termina de se trocar. E quando termina, ela dá a Okarun uma calça de moletom que deve servir nele, e enquanto eles têm tempo para conversar, ela começa a fazer perguntas mais sérias, como se Okarun ainda está carregando aquela parada que ele tem entre as pernas. Okarun nem tinha pensado nisso, mas lembra que a vovó Turbo disse que levaria seu amiguinho como parte da maldição, então Momo quer ver como é não ter nada lá embaixo. Só para ter certeza, Okarun verifica e para seu horror, ele realmente está desarmado. Depois de ver a reação dele, Momo fica ainda mais curiosa para ver, mas mesmo que não tenha nada lá, Okarun ainda precisa preservar sua dignidade, então ele manda ela parar. Ele culpa Momo pela falta de documento, porque foi ela quem o desafiou a entrar naquele túnel com a vovó Turbo, mas para ser justo, Momo quase foi abduzida por alienígenas e foi Okarun quem começou a falar sobre coisas ocultas em primeiro lugar. Ele então admite que foi ele quem começou, mas ele só não queria perder a chance de fazer uma amiga, já que ela foi a primeira pessoa a mostrar gentileza para ele. No final, ele menciona que parece que ele só causou problemas pra ela, então ele promete que quando tudo isso acabar, ele nunca mais vai falar com ela e ela pode voltar a ignorá-lo. Momo diz que nunca disse que não gostava de falar com ele. Claro, no começo ela pode ter achado ele irritante, mas depois de conhecê-lo, ele é muito mais divertido do que ela pensava, então ela adoraria continuar falando sobre coisas ocultas com ele.
Okarun começa a ficar emocional e em silêncio, então Momo começa a provocá-lo para ele dizer algo, mas Okarun quebra o silêncio chamando-a de baranga e os dois começam a brigar de novo. Nesse momento, a briga é interrompida quando a campainha toca, mas enquanto Okarun pensa que deve ser a avó de Momo voltando, Momo percebe que algo errado não tá certo porque o som da campainha não é o usual. Anos atrás, a avó de Momo a avisou que sua casa tinha duas campainhas diferentes, uma para pessoas normais e a outra que só reagia a espíritos malignos, e enquanto ela diz isso, lembra que tirou o talismã que protegia a casa contra o mal, então seja lá o que estiver do lado de fora da porta, boa coisa não é. Okarun pergunta o que eles vão fazer, então Momo pega o talismã e diz que eles vão deixar a porta fechada e sair pela porta dos fundos para colocar o talismã de volta no poste para que o espírito maligno seja queimado, mas Okarun vai ter que ficar do lado de fora do portão, senão ele também irá fritar. Quando eles saem pela porta dos fundos, Momo olha em volta do canto para ver se consegue avistar o espírito maligno, mas por algum motivo ela não consegue mais vê-lo. Okarun chama sua atenção e aponta para o céu que está ficando assustadoramente escuro, e no momento seguinte, uma enorme parede se forma ao redor de todo o terreno. Agora não há como escapar, então Momo acha que a única opção restante é colocar o talismã no portão para se livrar do monstro, mas Okarun pede que ela espere, já que ele não pode atravessar para o outro lado do portão, então se ela fizer isso agora, ele vai morrer. Momo começa a tentar pensar em um plano alternativo, mas então percebe que há algo vermelho no talismã e parece que está saindo sangue de seu nariz, embora isso não seja nada comparado ao que Okarun está passando, pois ele está surtando com a perda rápida de sangue. Momo olha em volta e deduz que a causa do sangramento repentino deve ser toda a fumaça preta que apareceu no terreno. E falando em coisas que apareceram no terreno, Momo olha para cima e avista uma coisa enorme encarando-a. O espírito os chama de malditos e lança um soco contra os dois, mas eles conseguem pular para fora do caminho, então o soco erra e forma uma cratera na parede. Momo e Okarun trocam olhares após o que acabou de acontecer e decidem começar a fugir, mas o monstro pula do teto e os golpeia jogando-os contra algumas janelas com uma forte rajada de vento. Momo arrasta Okarun para que eles possam continuar se movendo, mas o monstro pisa no chão e manda uma onda de choque na direção deles. Momo e Okarun se escondem atrás de um prédio, mas Momo ainda não entende por que um espírito como esse estaria atacando-a. Okarun a corrige e diz que na verdade não é um espírito porque ele já leu sobre isso antes, e parece que é um alienígena Flatwood. Mas se isso realmente é um alienígena, Momo se pergunta por que a campainha dos espíritos reagiu a ele. Okarun explica que há estudos que sugerem que espíritos e alienígenas têm algo em comum, e quanto ao motivo pelo qual o alienígena está atacando-os, provavelmente é para se vingar de Momo por ter explodido aquela nave espacial ontem. E se eles não fizerem algo a respeito, agora vão acabar morrendo por causa de toda essa fumaça venenosa. Momo é a única com o poder de lutar contra aquilo, mas enquanto está controlando a maldição de Okarun, ela não consegue usar seus poderes adequadamente. Enquanto pensa, ela perde o foco em Okarun por um segundo e ele começa a se transformar, mas não há tempo para ela fazê-lo voltar ao normal, porque o alienígena os encontrou e destrói o prédio onde eles estavam escondidos. Os dois correm pelo terreno para escapar, e quando finalmente encontram cobertura, Momo faz Okarun voltar ao normal, mas o braço dele ainda parece amaldiçoado, então ela precisa se esforçar mais para trazê-lo de volta ao normal. Enquanto faz isso, Okarun olha ao redor e vê toda a destruição que ele causou na casa de Momo. Ele não pode mais ficar de lado enquanto Momo faz todo o trabalho pesado, então ele diz a ela que quer lutar também. Momo pergunta como ele pretende fazer isso, e ele explica que quer que ela libere o aspecto físico da maldição enquanto mantém a mente dele sob controle para que ele não vire a vovó Turbo de novo. Nesse momento, o alienígena os encontra novamente e eles são forçados a correr para o campo aberto. Não há mais onde se esconder, então a única opção que resta é seguir o plano de Okarun e usar a maldição a seu favor. Momo concorda em liberar a parte física da maldição, mas ela ainda não tem controle total sobre seus poderes, então não pode garantir que isso vai funcionar. Enquanto ela está liberando a maldição, o alienígena lança outra onda de choque na direção deles, mas antes que Momo seja atingida, Okarun consegue se transformar completamente e carregá-la para um lugar seguro. Ele sente uma quantidade inimaginável de poder correndo por ele, mas ainda está sem o amiguinho lá embaixo, então a depressão começa a tomar conta. Ele tem total controle de sua mente, mas estar nessa forma faz ele falar de forma estranha e ficar triste, o que Momo acha muito irritante.
Ele ainda tem que lidar com o alienígena, então se aproxima e fica esperando o alienígena fazer algo, mas quando o alienígena tenta esmagá-lo, Okarun consegue desviar e levar 5 dos dedos do alienígena com ele. A aura de Okarun está no máximo agora, mas enquanto ele encara o alienígena, de repente ele colapsa e começa a cuspir uma quantidade enorme de sangue. Com Okarun incapaz de se mover, o alienígena o esmaga contra o chão e está prestes a terminar com um golpe massivo, mas Momo usa seus poderes para puxar Okarun para fora do caminho a tempo. Ela pergunta se ele está bem, e ele está mais ou menos bem tirando a perda de sangue, mas parece que o corpo dele não consegue lidar com todo o estresse que a maldição coloca nele. Além disso, enquanto ele estava transformado, ele só conseguiu cortar 5 dedos, então como eles vão derrotar algo assim? Nesse momento, Momo percebe que o alienígena parece um lutador de sumô, então deve seguir as mesmas regras, o que significa que se eles fizerem ele tocar o chão com as mãos, eles ganham. Não há garantia de fato que isso vai funcionar, mas é a única chance deles, então Okarun diz que vai se transformar mais uma vez, mas depois disso seu corpo não vai aguentar mais. Momo diz pra ele mirar nas pernas do alienígena, e então ela vai usar seus poderes pra fazê-lo tropeçar e tocar o chão com as mãos. Com os detalhes do plano resolvidos, eles correm em direção ao alienígena e Okarun avança para causar o máximo de dano possível como uma bala humana. Okarun está esgotado agora, mas fez o suficiente, então Momo usa seus poderes para puxar o alienígena para frente e quando a mão dele toca o chão, ele começa a derreter assim como planejado, mas então a criatura simplesmente brota seu segundo par de pernas e se levanta novamente antes de agarrar Momo e jogá-la contra a parede. Com o Momo incapacitado, Okarun começa a perder o controle para a maldição, mas antes que ele se transforme completamente, Momo acorda e mantém a maldição sob controle. Okarun pede a ela que libere a maldição uma última vez, mesmo que isso possa matá-lo, porque ele precisa parar o alienígena, mas Momo se recusa, e diz que ela mesma vai parar o alienígena. Ela diz isso, mas então o alienígena começa a espancá-la contra a parede e Okarun começa a se preocupar que ela não vai sobreviver. No entanto, embora a surra tenha doído, isso tudo fazia parte do plano de Momo, porque depois de tantos socos, há uma enorme cratera na parede e ela é profunda o suficiente para tecnicamente contar como fora do terreno. Então ela usa seus poderes para puxar Okarun e voa com ele junto com o talismã. E quando Okarun está em segurança fora do terreno, ela coloca o talismã de volta em seu lugar, fazendo o monstro pegar fogo e queimar em questão de segundos. Quando tudo acaba, o alienígena está morto e o terreno volta ao normal, então Momo fica extremamente aliviada, tanto que se esquece de manter a maldição de Okarun sob controle por um segundo, quase o fazendo se transformar de novo. Ela recupera o foco e quando ele volta ao normal, Momo percebe que o cabelo de Okarun parece muito mais legal do que antes, embora ela achasse o cabelo tostado bem engraçado. Nesse momento, ela começa a se sentir muito tonta por causa de toda a energia psíquica que usou, então acaba desmaiando, e sem ela acordada para manter a maldição sob controle, Okarun se transforma completamente e a vovó Turbo assume o controle total de seu corpo.